a nossa proposta da gestão é justamente iniciar um diálogo. Eu acho que a coordenação da pós-graduação está aberta a isso, através dos professores, que quase sempre se mostram sempre receptivos. Então, a gente pode atuar junto a esse canal, já que a, a produção dessa bibliografia, dessa historiografia pernambucana, ela vai sair justamente desses espaços da pós-graduação, claro que também com a graduação. E eu acho que a gente também tem que expandir para além da própria Universidade Federal de Pernambuco, como nós temos as nossas co-irmãs, a Universidade Rural também, há uma série de produções muito importantes, assim como a Universidade de Pernambuco e também, não, por que não, a Universidade Católica também, que inclusive há uma série de docentes lá que foram formados na nossa universidade e com certeza estarão abertos a esse tipo de coisa. Então, eu pensaria no sentido de estabelecer relações com essas entidades e de que maneira que a gente possa publicizar essas produções, essas temáticas. Eu acho que até era uma questão que eu acho que eu já vou colocar em pauta, que é justamente essa questão das temáticas de história, porque eu vejo que nosso departamento ele é um tanto restrito, assim, acho que recentemente a gente está perdendo muitos professores, recentemente a gente perdeu para a Covid a nossa a professora, esqueci o nome dela, mas a gente perdeu a professora de paleografia, a Virgínia, e a gente está passando também por um processo de muita aposentadoria. Alguns professores estão se aposentando, então cada vez mais a gente está perdendo professores. E alguns assuntos e algumas temáticas, eles, de certa maneira, também acabam sendo prejudicados. Então, a gente, enquanto chapa também, a gente, como proposta, realizar uma consulta ampla com esses estudantes de história, nossos pares, de maneira que, para que a gente saiba quais são os interesses gerais dos nossos estudantes, quais são as temáticas que eles demandam. Será que a nossa universidade está contemplando tudo isso? Como é que a gente pode resolver isso? Então, a partir da recepção dessas respostas, nós teremos o compromisso de buscar pontes com outras universidades, de forma que esses temas reivindicados pelos estudantes possam ser contemplados e trazidos para a nossa universidade. Eu acho que isso, de certa maneira, vai contribuir não só para o curso, mas também para as pesquisas futuras da universidade. Eu queria complementar rapidinho. Acho que isso que Davi falou sobre o contato com a pós-graduação é muito importante. E a gente, como sendo um grupo diverso, de vários períodos e pesquisando temáticas diferentes, a gente tem proximidade com diversos professores do departamento. Então, acho que isso é uma facilidade no sentido de que a gente pode trazer eles para perto para ajudar a publicizar essas pesquisas que estão acontecendo por aí, a gente nem sabe sobre as temáticas que a gente pesquisa, né, ou que os alunos têm interesse de pesquisar, e também sobre essa questão do... Esqueci o que Davi falou depois. Quando eu lembrar, eu falo, gente. Passo a palavra para outra pessoa. Certo. Porque a pergunta de Pedro vai para dois caminhos que eu acho que são super importantes, né? Aqui vocês falaram bastante sobre a questão da academia mesmo, como essas questões não são aproveitadas, né, pela academia. E aí ele fala também sobre expandir essa produção também para fora da universidade, né? Ou seja, para atingir o público em geral que não é, né, e que não está dentro da academia. Então, não sei se vocês já pensaram em algumas propostas assim, justamente para estabelecer esse contato entre o curso de História e também com a comunidade em geral, né? E, A gente tem dois caminhos que favorecem, né, essa expansão da produção acadêmica da universidade. Um são os estágios da licenciatura e o outro são os projetos de extensão. Então, acho que a gente pode estar estimulando o uso dessas produções acadêmicas na extensão e nos estágios também. A gente, enquanto licenciandos, né, que é o meu caso, e de alguns outros integrantes da chapa, está trabalhando com esses artigos, essas teses da universidade e estimulando o pessoal a ler, a ter acesso.
Eu acho que complementando um pouco as respostas de Onara e respondendo a indagação feita por David, eu acho que para essa questão a gente vai precisar contar com vocês também, né? Eu acho que o Coletivo Sagarana, enquanto um coletivo que propõe a, a divulgação da ciência do ensino, eu acho que o DA pode, sem dúvida nenhuma, eu acho, contar também com os coletivos na maneira de realizar cursos. Eu já vi experiências recentes que vocês realizaram cursos para o Enem. Eu acho que o Enem é algo que envolve sempre a sociedade. Os estudantes estão aí tentando um vestibular. Já vi que vocês fizeram vários temas, vários seminários com professores da universidade. Então, eu acho que a gente pode pensar de maneira conjunta, junto às outras entidades estudantis que estão presentes na universidade, que com certeza podem colaborar com a gente nessa tarefa de construir, de executar o tripé da universidade, que justamente está apoiado na pesquisa, no ensino e na extensão. Gente, eu lembrei o que eu ia falar. Primeiro, relacionado à parte mais acadêmica mesmo, eu ia ressaltar esse comentário de Iago no chat, que fazer essa ponte com a produção de outras áreas das humanidades, né, eu acho muito importante. E eu acho que dentro disso também trazer os estudantes dos períodos iniciais para perto dessas questões, porque, por exemplo, muitas vezes eles querem pesquisar uma temática que nenhum professor do nosso departamento tem muita proximidade. E aí existe um professor lá na Rural que trate mais dessas questões, que às vezes nem é da área de história, mas que pode também, pensando no TCC, por exemplo, atuar como orientador, e, enfim, trazer, acho que todas essas informações para esses estudantes dos períodos mais iniciais, e também eu esqueci de novo o que eu ia falar depois. Calma, deixa eu lembrar. Foi o que o Davi falou. O Davi falou, sim, sobre os cursinhos pré-vestibulares. Eu acho que a gente pode fazer o contato porque existem vários cursinhos, como se diz? Formado por alunos do nosso curso, né? Que estão aí oferecendo aulas preparatórias para Enem e tudo mais. Eu acho que a gente pode fazer o contato com esses cursinhos e aí trazer, tipo, para divulgar através do canal que a gente tem nas redes sociais e por aí vai. Acho que é bem nesse sentido. Então, eu cheguei atrasado, né? Eu, na verdade, estou na rua, então me desculpem. E eu queria complementar um pouco dessa questão da extensão, né? Que o colega perguntou. Então, eu estava pensando em duas estratégias, né? A primeira já foi mencionada aqui, os cursinhos pré-vestibulares, mas eu acho que seria interessante a gente poder unir os estágios com essa própria divulgação. Por exemplo, vou pegar o meu caso, né? Eu e o Davi, a gente participa do mesmo cursinho de pré-vestibular, que é o portal, e daí que eu consegui pegar o e-mail das turmas desse período que eu estou fazendo o meu estágio e divulguei o portal para essas turmas. Então, poderia ser uma forma da gente transitar através dos estágios, que eu acho que dá para penetrar muitos estudantes das escolas públicas, e também uma outra maneira é aproveitar os espaços que há na própria universidade, como, por exemplo, o TRT, que convida, eu não sei se isso é com frequência, mas convida algumas escolas públicas, né, para ir visitar os arquivos. Então, eu acho que incentivar essa prática com outros arquivos que a gente tem, o próprio arquivo da Biblioteca Central, que é muito pouco utilizado, inclusive pelos estudantes de história, o próprio arquivo da reitoria, que também há muitos documentos referentes à história institucional, mas também a história de Pernambuco, e outros que a gente já tem conhecimento. Então, eu acho que a gente poderia cruzar essas pontes.